Para determinar o circuito equivalente de Norton, né, de uma certa parte de um circuito original, a gente pode seguir o mesmo procedimento que a gente fez para determinar o equivalente de Thevenin, né? A gente pode simplesmente pegar o último exemplo, um exemplo que a gente fez aí. Determinamos o circuito equivalente de Thevenin aqui, formado por essa fonte de tensão e uma fonte corrente. O equivalente de Norton desse circuito, eu posso determinar simplesmente por uma transformação de fontes, né? Transformação de fontes aqui seria uma fonte de 60 volts dividido por esse resistor de 2 amperes, né, não é 12. Então seria uma corrente de 30, uma fonte de 30 amperes, e a resistência de Norton é igual, 2 ohms. Então o equivalente de Norton, ele seria uma fonte de 30 amperes, aqui no caso, em paralelo com uma resistência de 2 ohms, né? E aí depois ali vem a nossa, nesse caso aqui viria a resistência de R, que é do circuito original, né? Então esse aqui é o equivalente de Thevenin, okay? Fonte de tensão em série com uma resistência, e aqui o equivalente de Norton. Então a gente pode obter o equivalente de Norton de uma rede original se eu já tenho o equivalente de Thevenin simplesmente por uma transformação de fontes. Agora, se eu partir do princípio, não, tenho meu circuito original, quero aplicar o processo para determinar primeiro o equivalente de Norton, né? Então a gente vai seguir uns procedimentos bem similares aí, uns processos, né? A gente também vai dividir, primeiro, separar o circuito, o que vai ser simplificado, o que vai estar representado no equivalente, separar então em rede A e rede B. A rede A, a rede B, a gente não vai mexer, então desconectar a rede B, e na rede A a gente vai determinar agora a corrente de curto-circuito nos terminais da rede A. Agora a gente procura uma corrente de curto-circuito, uma corrente de curto nos terminais da rede A, ok? E terceiro passo, o mesmo que a gente fez, inativar, desligar as fontes, mesmo que a gente fez no procedimento para determinar o equivalente de Thevenin, desligar todas as fontes independentes, somente as independentes, e aí determinar a resistência equivalente que esse circuito vai ter, que esse circuito inativado, sem fontes independentes, determinar então a resistência equivalente, que vai ser igual à resistência de Norton do nosso circuito, ok? Então, primeiro passo, separar o que vai ser simplificado, o que não vai ser mexido. Depois, determinar a corrente de curto nos terminais da rede que vai ser simplificada e desligar as fontes independentes, inativar as fontes independentes e determinar então a resistência equivalente. Tá? Vamos ver isso aí num exemplo. Então, vou pegar aqui uma fonte de 4 volts, um resistor de 2 kΩ, uma fonte de corrente de 2 miliamperes. Aqui.
resistor de 3 kΩ e uma resistência de 1 kΩ. A gente determinar o equivalente de Norton agora para a rede vista pelo resistor de 1 ohm, ok? Então esse resistor de 1 ohm vai ser a minha rede B, que eu não vou alterar, que é o que eu quero manter no final do meu conectado ao meu circuito equivalente. E aqui todo o restante, então, vai ser o que a gente vai substituir por vai ser a rede A, que será substituída pelo equivalente de Norton. A gente quer determinar o equivalente de Norton agora, né? Então, separados os circuitos. Segundo passo, eu vou pegar a rede A, desconectar da B. Então, vou redesenhar aqui. Fonte de 4 volts, o resistor de 2 kΩ, fonte de 2 miliamperes, mais um resistor de 3 kΩ. E aqui então esses aqui é o ponto que eu desconectei da rede B, né? Fiquei com esses terminais em aberto. Agora a gente precisa fazer o seguinte: determinar a corrente de curto-circuito, que se eu fechar um curto-circuito aqui, ó, entre esses pontos, ok? Fechar um curto, qual a corrente, que eu vou chamar de corrente de curto-circuito, ok? Que vai circular, que deve circular aqui. Lembra que para determinar o equivalente de Thevenin, a gente procurava entre esses terminais qual seria a tensão de circuito aberto. Né? Mantendo esses terminais abertos. Aqui, para determinar o equivalente de Norton, a gente procura qual seria a corrente de curto-circuito que flui aqui. E essa corrente de curto vai ser igual à corrente de Norton, da minha fonte equivalente, certo? Então aí a gente aplica o mesmo procedimento, aplicar um método de análise aqui desse circuito para determinar qual a corrente que flui por aqui. A gente pode fazer aí por método das malhas, método dos nós, enfim. Substituição de fontes também é possível. Vamos ver, se a gente fizer uma substituição de fontes aqui. Substituir essa fonte. A substituição de fonte não vai nos ajudar muito aqui. Vamos fazer método das malhas de novo. Vou fazer método dos nós aqui. O método das malhas, né? Que a gente quer determinar a corrente de curto-circuito, já vai ser a própria corrente de malha 2 aqui, por exemplo, né? Então vamos aplicar o método das malhas aqui. Malha 1, malha 2 e a corrente de curto-circuito já vai ser a própria corrente de malha 2. Então na malha 1, eu não consigo, a gente tem um caso aqui que tem uma fonte de corrente no meio, então eu tenho que usar aquele princípio da supermalha, né? Então tem uma supermalha, malha 1, malha 2, escrever a equação para a supermalha. Menos 4 volts, mais 2K vezes I1,
mais 3K vezes I2. Pronto, é só esses elementos que a gente tem na supermalha, tem que ser igual a zero, né? Então, minha equação é 2K e 1 mais 3kg e 2 igual a 4. E a outra equação a gente escreve das correntes de malha na minha fonte. Então, eu tenho que na fonte de 2 miliamperes, né? A gente tem a combinação das correntes de malha ali. Eu tenho menos I1, porque está circulando ao contrário do sentido da corrente de 2 miliamperes, né? Mais a corrente de malha que eu chamei de I2. Isso aqui, então, essa combinação tem que ser igual a 2 miliamperes. Então, tá aí as duas equações, equação 1 e a equação 2. Aqui a gente pode fazer, vamos fazer por substituição, I2, então é igual a 2 mili mais I1. Substituindo I2 lá na equação 1, então eu tenho 2 kg vezes I1 mais 3 kg vezes 2 mili mais I1. Isso aqui é igual a 4. 2 kg, vou botar aqui em notação de 10, é 2 vezes 10 na 3 e 1. 3K vezes 2 mili, aqui é 10 na 3 vezes 10 na menos 3. Então, cancela as bases, aqui vira 1 e simplesmente 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 3 vezes 10 na 3 vezes I1. Isso aqui igual a 4. Então, a gente vai ter aqui 2, 3, 5 vezes 10 na 3 e 1 igual a, subtrai 6 do outro lado, igual a menos 2. Então, I1 menos 2 quintos dividido por 10 na 3 vai dar 10 na menos 3. Então, a corrente I1 é 2 dividido vai dar menos 0,4 vezes 10 na menos 3. E a corrente I2, então, corrente I2 é 2 mili, que é 2 vezes 10 na menos 3, aqui da equação 2, né? Que a gente substituiu nessa relação aqui, 2 mili mais I1. Então, 2 vezes 10 na menos 3, menos 0,4 vezes 10 na menos 3, que vai dar 1,6 vezes 10 na menos 3, certo? Então, achamos aqui a corrente I2, corrente de malha I2, que vai ser a própria corrente de curto-circuito que vai passar nesse trecho em azul aqui, né? Fechando o curto-circuito nesses terminais. Ou seja, a corrente de curto-circuito, que é igual à corrente de Norton, da minha fonte do equivalente, vai ser uma fonte de 1,6 miliamperes, certo? Agora o outro passo é inativar esse circuito e determinar a resistência equivalente. Tá? Para inativar esse circuito, então, onde tem fonte de tensão, eu simplesmente fecho um curto-circuito, substituo a fonte por um curto, e onde tem fonte de corrente, eu vou desconectar os terminais da fonte de corrente, deixar em aberto. Tá? Então, o circuito equivalente aqui inativado vai ficar simplesmente as resistências. Onde tinha a fonte lá, fecha um curto. Então, a gente vai ficar com a resistência de 2 kΩ em série com a resistência de
3 kΩ, né? E aqui no meio onde tinha a fonte de corrente, a gente inativa a fonte de corrente simplesmente abrindo os terminais dela. Então ela fica simplesmente aqui um circuito aberto, né? Nem precisaria desenhar essa parte aqui no meio, tá? Mas só para deixar claro que aqui onde tinha a fonte de corrente a gente abriu os terminais. E aqui então a resistência equivalente de Norton é simplesmente o série dos dois, ou seja, vai ser 5 kΩ. Tá? Portanto, o equivalente de Thevenin desse circuito aqui é uma fonte de corrente de 1,6 mA em paralelo com uma resistência de 5 kΩ. Né? Então, uma fonte de 1,6 mA em paralelo com um de 5 kΩ. E a gente tem o circuito equivalente de Norton agora. Do circuito original, que era esse aqui. Okay? Então a rede A, ela foi substituída, ela pode ser substituída, essas duas fontes aqui, esses dois resistores, por uma única fonte em paralelo com um único resistor, que vai ser equivalente, vai se comportar exatamente equivalente como esse circuito aqui. E aí o resistor da rede B, eu conecto de novo lá, o resistor de 1K. Vamos reconectando aqui a rede B, pronto. Esse resistor de 1K, ele não vai, vamos dizer, se ele estivesse conectado nesse equivalente de Norton ou no circuito original, ele receberia a mesma potência elétrica, o mesmo potencial e a mesma corrente. Ele não perceberia diferença nenhuma de característica elétrica nele, né? E aqui é a mesma coisa, se a gente quisesse, vamos dizer, e qual seria o equivalente de Thevenin? Qual o equivalente de Thevenin aqui? Uma vez que a gente já tem um dos equivalentes definidos por qualquer um dos processos que a gente viu, certo? Para obter o outro, basta fazer uma transformação de fontes. Para obter o equivalente de Thevenin, então eu vou fazer uma transformação de fontes aqui. Transformar a fonte paralelo de corrente com uma resistência paralelo. A resistência de Thevenin, ela sempre vai ser igual. Então, vai ser igual aos 5 kΩ. E a tensão de Thevenin, por outro lado, ela vai ser igual ao valor da fonte, corrente, 1,6 mA, passando por essa resistência aqui. Então vai ser 1,6 mA vezes a resistência de 5 kΩ. 1,6 vezes 5 dá 8 volts. Mili com quilo vai cancelar também. Então a gente vai ter uma fonte de 8 volts. E aí o circuito seria fonte de 8 volts em série com resistor de 5K. E aqui depois conectado lá o resistor de 1K, que é inalterado. Né? Então esse resistor de carga aqui, né, se ele vai ter o mesmo comportamento conectado no equivalente de Norton ou no equivalente de Thevenin ou no circuito original. Certo? Aqui a gente tem o equivalente de Thevenin.